Fala, rapaziada, tô na área aí pro nosso primeiro vídeo aí no canal de opinião pessoal. Então, se você está chegando pela primeira vez, já peço que você se inscreva aí no canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp de Vasco, tá? É um canal novo, né? De repente com uma linha de ação diferente, né? Mas que é válido, né? Toda linha de ação adotada é válido, seja um canal mais opinativo, seja um canal mais informativo de notícias, né? Seja um canal mais profissional, enfim, eu acho que tudo que fala de Vasco é válido e a gente tem que absorver todas as linhas de ação. Então, aqui é um canal opinativo, vou fazer aqui no meu primeiro vídeo, referente já a um assunto aí atual, referente ao Benítez, né? O que eu acho em relação aí se vale comprar ou vale não comprar, né? Como o título aí do vídeo tá falando. Então, vamos lá, sem mais enrolação. Vamos lá. A minha opinião em relação ao Benítez, é isso aí. Então, eu acho o seguinte, é um bom jogador, né? Tecnicamente falando, eu acho um bom jogador, é um jogador diferente que a gente não tem no elenco, né? E que, de repente, se for analisar aí elencos passados, né? Também a gente não tenha tido um jogador, né, com essas características. Só que devemos lembrar o seguinte, né? Segundo o Independente, eles estão pedindo 4 milhões de dólares por 60% de direitos econômicos do jogador. 4 milhões de dólares, você multiplicando mais ou menos por 5 e alguma coisa que nem tá o dólar aí, dá mais ou menos 20 e poucos milhões de reais. Primeira pergunta que eu faço, tá? A qualidade do jogador, a gente vai discutir mais adiante, né? Eu considero um bom jogador, mas devemos lembrar o seguinte, o nosso clube está numa situação financeira difícil, né? Nós temos diversos credores aí, temos, segundo o que está sendo divulgado aí, questão do ato trabalhista, que uma desembargadora aí deu uma decisão contrária ao Vasco, aí o Vasco vai ter que pagar de imediato, se eu não me engano, 8 milhões, segundo o que estão divulgando aí. Tem questão de salários atrasados, que o que vinha sendo divulgado é que estava tudo em dia, mas também já foi divulgado aí que não está em dia. E aí vem a seguinte questão. Diante da situação financeira que a gente está, devendo, tendo que pagar trabalhista, devendo salário, devendo fornecedor, da onde vão sair esses 20 milhões para poder comprar o Benítez? É válido isso? Será que é válido? E aí? Eu acho que não é válido. Eu acho que não é válido. Se a gente tem dívida, a gente tem que pagar dívida. Infelizmente é assim, gente. Olha, tudo que está acontecendo, a gente tem que botar em mente o seguinte, tudo que está acontecendo com o clube são consequências de uma causa, né? Qual a causa? São gestões que não foram condizentes com a história do clube, não foram profissionais, que geraram consequências negativas para o clube. Então, se hoje o clube não tem condições de tirar do bolso 20 milhões para comprar um bom jogador, são apenas consequências da causa, né? Então, infelizmente, é o preço que nós estamos pagando. Tudo na vida, tudo que é plantado, a gente colhe. Se a gente planta coisas boas, vamos colher coisas boas. Se a gente planta coisas ruins, vamos colher coisas ruins. O que está acontecendo agora é apenas, a gente está colhendo o que foi plantado no passado, né? Então, assim, analisando de forma racional, é inviável você pagar 20 milhões num jogador tendo todas essas despesas, sejam com salários de funcionários, sejam com fornecedores, seja com o ato trabalhista, fica inviável. Aí a gente vê, a informação que foi divulgada pelo presidente atual era que já havia entrado em um acordo, né, com o Independente para a compra do jogador. Então, assim, se havia um acordo, vamos analisar duas linhas, tem duas linhas de ação. Ou o clube arrumou um investidor, né, arrumou um investidor que iria custear, visando aí um lucro no futuro, uma revenda, né, uma possível revenda e lucrar em cima do jogador no futuro, né? Ou o clube não tem condições, o clube não tinha condições e o jogador foi usado para fins eleitoral. São essas duas linhas de ação. Vou repetir, ou tinha um investidor que estava disposto a comprar e para revender o jogador no futuro e lucrar. 2, o clube não tinha condições nenhuma de contratar, né? Passou a informação de que tinha para fins eleitoral. E a partir do momento
que a gestão atual não se reelegeu, né, a verdade veio à tona. Aí é questão de debate. Eu não concordo com esse tipo de ação, né, com esse tipo de ação de informar uma coisa que não é real. Né? Eu acho que independente de eleição, deveria ter sido falado a verdade para a torcida. Qual é a verdade? Olha, o jogador é de fundamental importância para o elenco? É, isso aí ninguém duvida. Né? Há questionamentos no seguinte da parte física. Ah, mas se machuca demais. Ah, mas fica complicado pagar um valor tão alto para um jogador assim. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o jogador já veio machucado e nós estamos num ano atípico, né? Um ano de pandemia, né? O jogador já veio machucado, veio de uma outra escola, que é a escola argentina, está pela primeira vez jogando no futebol brasileiro, então existe uma diferença aí de futebol, né? Uma diferença de metodologia, e o jogador, ou de repente o jogador, é intrínseco do jogador a capacidade física mais frágil, né? Eu acho que essa parte física aí a gente poderia relevar se a gente entrasse em 2021 dentro de uma normalidade. Qual normalidade? Fazer uma pré-temporada ali, o jogador participar inteiramente da pré-temporada, né, dos trabalhos físicos, técnicos e táticos ali, e a partir daí ele evoluir fisicamente. Então, eu acredito que nessa parte física, se acontecesse dentro da normalidade, se ele fizesse uma pré-temporada 100% ali no clube, com a metodologia do clube, com a metodologia do futebol brasileiro, eu acredito que ele iria evoluir fisicamente e as lesões iriam diminuir. Isso aí é uma linha de ação que a gente pode seguir, né? Mas, tecnicamente, o jogador é inquestionável para o elenco atual. Só que tem essa questão financeira. Então, eu, na minha humilde opinião, comenta aí embaixo o que você acha sobre isso, eu acho que deveria ter sido falado a verdade para a torcida. Olha, o papo é o seguinte, nós sabemos que o jogador é fundamental para o elenco, só que não temos a menor condição de comprar o jogador diante de todos os problemas financeiros que nós temos. Ah, mas ia gerar comoção? Ia gerar comoção, o jogador é um dos principais jogadores do elenco. Ah, mas é um absurdo, mas tem que fazer de tudo para manter, não sei o que. Sim, eu também acho, mas dentro de uma racionalidade. Se não tem dinheiro, não tem. É apenas consequência de uma causa. Foi o que eu falei para vocês. A gente está colhendo o que foi plantado no passado. Não tem jeito. É trabalhar para que no futuro, espera a gente de curto prazo, se não for curto prazo, pelo menos de médio a longo prazo, a gente sair desse ciclo aí vicioso, né, de não ter dinheiro para contratar ninguém e poder evoluir nessa questão aí. Enquanto isso não acontece, a gente vai ter que pagar o preço. Não tem jeito, né? A gente vai ter que pagar o preço. Deveria ter sido falado a verdade para o torcedor. Não temos condições, salvo se aparecer um investidor que esteja disposto a bancar a contratação, né? E bancar a contratação e depois lucrar numa futura revenda. Eu não sei como eu estou de fora, inclusive eu não moro no Rio, moro na Bahia, então eu estou de fora, eu não posso cravar, né, o que de fato aconteceu. Se houve de fato uma possibilidade de compra do jogador ou se foi usado para fins eleitoreiros. Isso aí eu trago para o debate aqui para vocês, aqui nos comentários. Se foi usado para fins eleitoreiros, sem ter a menor condição de contratar o jogador, né? Isso, estou falando, né? Se, para depois não falar que, tá falando isso. Não. Se foi usado para fins eleitoreiros, eu discordo e deixo aqui a minha crítica, porque isso aí é lidar com o sentimento do torcedor, um torcedor que já vem de longos anos de sofrimento extremo, né? E isso aí é lidar com o sentimento do torcedor. Eu sou radicalmente crítico em relação a isso aí. Eu discordo, né, se for usado para fins eleitoreiros. Se não for usado para fins eleitoreiros, me causa estranheza a postura da gestão atual de, antes da eleição, divulgar que já tinha um acerto com o independente e depois da eleição mudar o discurso radicalmente. Não, vamos deixar para o próximo gestor decidir. Ué, mas já não estava decidido? Já não estava decidido se já tinha comprado? Por que deixar, de repente, não, quem vai decidir é o próximo gestor? Não, mas já estava decidido. O que poderia, se fosse o caso,
né, se já estava decidido de fato, o que poderia chamar o novo gestor e falar assim, olha, cara, em relação ao Benítez, eu bati o martelo, né, apresentei a proposta para o Independente, eles aceitaram. A proposta de pagamento vai ser nessas condições aqui que eles aceitaram. Você tem alguma proposta diferente disso? De repente, uma proposta até melhor financeiramente ali para poder resolver essa questão do Benítez aí, da compra do Benítez? Né? Vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu apresentei a proposta de dividir em 3 vezes com pagamento inicial agora para dezembro, para o Benítez. Né? Você tem uma proposta melhor em relação a isso aí? Aí, de repente, o novo gestor, não, eu tenho investidores aí que estão dispostos a pagar à vista. Opa, beleza, então vamos informar para o Independente isso aí, né? Que você tá disposto a mudar ali as condições de pagamento, mas que o martelo já foi batido, mas que você vai mudar as condições de pagamento, ao invés de pagar em 3 vezes que nem eu queria, você tem um investidor que vai pagar à vista. Vamos entrar em contato com o Independente? Ah, vamos. Então, beleza. Ajusta-se ali a condição de pagamento, mas a compra do jogador vai ser efetivada, né? Pelo que foi informado aí pelo próprio presidente atual, Alexandre Campelo, ele informou que o jogador que já tinha acertado com o jogador e agora, né, depois da eleição, mudou o discurso e passou para o próximo gestor. Então, qual a impressão que ficou para a torcida? Que foi usado para fins eleitoreiros. E aí complica, aí machuca o torcedor já vem de anos de sofrimento, e isso aí, se foi de fato isso aí, deixo aqui a minha crítica, né? Eu não concordo, ó, já estão surgindo informações aí que o Independente bateu o martelo e o jogador fica até o final do contrato, inclusive já estão negociando com outros clubes, é um direito que eles têm, o jogador é deles, as regras são deles. Não adianta a gente querer impor, né? Não, mas tem que estender um empréstimo. Sim, mas isso aí não está nas nossas mãos, está na mão deles, do Independente, né? E se eles querem só até dia 31 de dezembro, cabe a gente respeitar. Infelizmente, não tem o que fazer, como eu venho falando ao longo do vídeo aí, são apenas consequências, tá? Então, assim, se foi o que eu falei aí, em relação ao tema do vídeo. É um jogador tecnicamente interessante? Valia a pena sim manter no elenco, se a gente tivesse condições para isso. Como a gente não tem, infelizmente, não tem o que fazer. O que vocês acham aí sobre o Benítez? Valia a pena manter ou vale a pena mandar embora? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Um abraço e até o próximo vídeo aí. Valeu!